Antes da gente falar do direcionamento estratégico ligado a risco, nós temos que primeiro falar sobre o apetite, né? O apetite a risco, que é a primeira coisa que o conselho precisa realmente avaliar, muitas vezes rever, porque se o direcionamento às vezes não está correto, pode ser que o apetite precise também, né, passar por uma revisão. Mas o que é um apetite a risco, né? Só para a gente ficar todo mundo na mesma página. O apetite a risco, ele é a quantidade de risco que a empresa está disposta a correr para gerar valores para os stakeholders. Em outras palavras, quanto que a empresa, quanto que ela absorve sem que haja uma solução de continuidade, né? E que, dessa forma, a gente possa garantir a perenidade da empresa. Vamos dar um exemplo do cotidiano, que eu acho que fica muito mais fácil. Esse exemplo, inclusive, eu pedi licença à minha mentora, que é uma referência em riscos, né, no Brasil, que é a Sueli de Oliveira, que é o exemplo dela. E eu estou usando um exemplo que eu acho muito bom. Eu tenho um carro e uma bicicleta, tá? A minha bicicleta é uma bicicleta simples, tá? Bicicleta de final de semana. Para o meu carro, eu faço um seguro. Para a minha bicicleta, eu não faço um seguro. A minha bicicleta, ela é só para lazer. O meu carro é para me transportar para o meu trabalho e meu meio de locomoção. Então, aí, a gente já vê qual é o meu apetite. Primeiro, eu identifiquei um apetite aí, claro, notório, que é o valor, certo? O carro, um valor muito maior do que a bicicleta. Mas não é só isso. O carro, ele tem outras utilidades. Então, quando a gente olha para as empresas, o conselho, quando vai definir o apetite, ele tem, sim, um valor, que é o que eu falei, que é o valor que vai absorver sem que haja uma solução de continuidade nos negócios, mas também ele vai pegar outros valores que ele tem na empresa e agregar nesse apetite a risco, né? Como, por exemplo, a imagem da empresa, que ele não quer comprometer, né? Vários outros direcionamentos da empresa. Uma vez dito sobre o apetite, então a gente vai olhar para esse direcionamento que o Antônio acabou de dizer. Ele olhou e tem que redirecionar. Para ele redirecionar, ele vai ter que levar em consideração também esse apetite. Ele vai ter que pensar o seguinte: o redirecionamento que eu estou fazendo na minha empresa é um crescimento muito rápido, porque muitas vezes tem empresas que elas querem um crescimento rápido num curto espaço de tempo. O apetite a risco precisa acompanhar isso, né? Eu não posso ter uma empresa que queira crescer num curto espaço de tempo, muito, e que seja ultraconservadora nos seus riscos. Aí há um problema que não tem como a gente unir. Se eu quero crescer rápido, o risco realmente vai aumentar. Os riscos, eles precisam ser identificados, né? Eles existem, só precisam ser identificados, e a gente precisa fazer o mais importante de tudo, o monitoramento tempestivo dos riscos. Gente, tempestividade em risco é fundamental, né? Porque não adianta eu monitorar depois que acontece, tem que ser no momento. E a comunicação tempestiva tem que ser tempestiva também, né? Ele tem que ser de imediato. Muitas vezes acontece em algumas empresas que tem uma governança, mas não está bem estabelecida, você tem um tempo muito grande dessa comunicação, e isso prejudica. Então, o risco está se materializando, você vê que o risco está sob ameaça de realmente se materializar. Precisa corrigir rumo, ele tem que ser levado a quem da governança que possa decidir. Seja o diretor, seja o presidente, seja o conselho, ele realmente tem que ser avaliado. Seria essa posição dos riscos.